dados. Sim, Aí isso. o concurso licitação entra nessa vertente aí. Doutor Rafael, a nova lei das licitações, a lei de número 14.133 de 2021, o que essa lei trouxe de mudanças e inovações em relação à lei anterior? E porque nós sabemos que algumas modalidades deixaram de existir, surgiram outras, se eu não me engano, o pregão eletrônico, né? Se eu não estou enganado, foi substituído por outra modalidade. O que foi que essa nova lei das licitações, que é tão falada, trouxe de inovação e de mudança? Bom, a Lei 14.133, primeiro de tudo, a grande inovação que ela trouxe foi reunir toda a normativa jurídica de licitação em um lugar só, em uma única lei, né? Que antigamente nós convivíamos com a Lei 10.520, a Lei do Pregão, que era do ano de 2003, a gente convivia também com a Lei 8.666 de 93, que era a velha lei das outras modalidades de licitação, e havia muita legislação esparsa, né? Havia muita jurisprudência firmada. E a 14.133 não, ela veio reunir tudo num canto só, né? Ela extinguiu algumas modalidades polêmicas, como a carta convite. A carta convite. A carta convite extinguiu oficialmente, né? Porque extraoficialmente aqui na Paraíba, desde o ano de 2014, que o Tribunal de Contas pegou firme e não permitia mais que se fizesse, sabe? Fiscalizou tremendamente isso aí. Mas extinguiu oficialmente a carta convite, que era aquela modalidade onde o gestor convidava os fornecedores a oferecer preço, né? Vocês sabem que é uma modalidade que deixava margem para muitas dúvidas, para muito favoritismo. Isso aí legalmente foi apagado, né? Deixou de existir. Deixou de existir também outra modalidade, que era a tomada de preço, que ela era muito utilizada em obras de pequeno vulto, né? Agora, todas as obras elas são contratadas por concorrência, a não ser aquelas obras muito grandes, no valor de acima de 220 milhões de reais, que elas são feitas por outra modalidade chamada diálogo competitivo, né? Que a gente vai esmiuçar ela um pouquinho mais para frente. Rafael, muitas gestões, quando se inicia, vamos usar como exemplo um prefeito que não deu continuidade à gestão, ele entrou um grupo novo, um exemplo, vamos falar assim, no popular. Aí se precisa iniciar alguns trabalhos e precisa se comprar algumas coisas para iniciar a gestão. E não dá tempo, porque a gente sabe que uma licitação ela requer algum tempo para ser anunciada no Diário Oficial, tudo e apresentar as pessoas que querem participar, tal, e ela acontecer efetivamente. Aí, nesse tipo de situação, o que a gestão pode fazer para adquirir? Ela tem um limite para comprar, só pode comprar até tanto, sem licitação, como é que funciona? Bom, para você ter uma ideia, você falou uma questão bem instigante, sabe, Edney? Eu conheço prefeituras em que o novo prefeito teve que arrombar a porta da prefeitura para entrar, e quando ele entrou, ele achou o vazio absoluto, ele achou um buraco negro aqui dentro, não tinha nada, nem uma cadeira para sentar. Teve que comprar tudo novo. Então, o que é que a lei permite que você faça nesse início de gestão, especialmente se você é um grupo novo, né? Se você está chegando agora? Existe uma modalidade chamada dispensa emergencial, né? Que ela ocorre de forma mais célere e permite que você faça compras em caráter emergencial até que você supra a sua necessidade e você consiga colocar suas licitações para andar, certo? Existe também um valor determinado pela nova lei, que ele é atualizado anualmente, que é o valor de compra para pronta entrega, né? Que hoje em dia ele está em R$ 12.500. E o que é que você caracteriza uma pronta entrega? Você não tem um computador na prefeitura, posso comprar? Pode. Comprou, pagou, a obrigação acabou ali, sabe? Não é um serviço contínuo que você paga todo mês, é aquele valor que serve, como se diz, para tirar você do prego, no popular, né? Até 12.500? R$ 12.500 por objeto. Sabe? O que é objeto? Por exemplo, material de expediente. Você pode comprar R$ 12.500 nesse valor, mas você não pode fracionar. O que seria o fracionamento? Você comprar R$ 12.500 de caneta, R$ 12.500 de papel, R$ 12.500 de borracha. Não, você tem que gastar R$ 12.500 no conjunto. Tudo. No conjunto, no objeto e durante todo o exercício financeiro. Né? Se você gastou os seus R$ 12.500 de pronta entrega agora em janeiro, só em janeiro de 26. Para serviço, qual é o valor que é dispensável à licitação? Para serviços, atualmente ele está em 62.500, Ednei. Pode se contratar? Pode se contratar, porém, o processo de dispensa hoje em dia houve modificações, não é mais aquele velho processo que você faz uma pesquisa de preço e que chama a proposta mais vantajosa. O que é que a lei determina? Que você faça sim essa pesquisa de preço,
porém que você divulgue que está sendo realizada uma dispensa e que você abra para todo e qualquer participante, para se ele quiser, ele oferecer propostas. Inclusive, tem até alguns tribunais que estão fazendo questão que ofereça também uma fase de lance, igual o pregão, que o cara dispute ali a dispensa no lance, para garantir que seja entregue realmente a proposta mais vantajosa para o poder público. Nós falamos assim superficialmente das modalidades. Quais são as modalidades que envolvem hoje as licitações com essas mudanças e qual a diferença de cada uma delas? Bom, as modalidades existem a licitação, né, que tem as suas modalidades clássicas, como o pregão, a concorrência, o concurso, diálogo competitivo, e existe o que é chamado de contratação direta, né, que é a inegibilidade e a dispensa. Quando você utiliza cada uma delas, na inegibilidade é quando há inviabilidade de competição. Quando você não pode estabelecer uma concorrência entre fornecedores, né, porque aquele fornecedor é único ou exclusivo, ou então para advogados e contadores, que existe uma lei própria determinando que os serviços contábeis e jurídicos são em substituição incomparáveis, certo? Então, advogados e contadores, eles podem ser contratados dessa forma direta por inegibilidade, e também artistas, né? Bandas de renome, né? Por exemplo, quem mais oferece o show de Roberto Carlos no mundo inteiro? Apenas ele. Então, ele pode ser contratado de forma direta por inegibilidade. E a dispensa, a gente falou um pouquinho sobre ela há pouco na modalidade emergencial, né, e na modalidade eletrônica determinada pela nova lei. Doutor Rafael, e como a sociedade pode acompanhar a questão das licitações que acontecem nos diversos municípios? Uma questão também muito importante que você levantou, Jefferson, é o acompanhamento da sociedade. Hoje em dia, as licitações, em sua ampla maioria, principalmente no pregão, eles são obrigatórios a ocorrer da sua forma eletrônica, a partir de um portal. E todos os portais que realizam licitações, eles são obrigados a deixar um espaço para que a sociedade, quem quiser acompanhar, acompanhe aquela licitação em tempo real. Inclusive, veja quais são os lances que estão sendo dados ali naquela sessão e, finalizada a sessão, quem são os arrematantes daqueles itens, né? Você pode ver, empresa tal ganhou item tal, essa outra empresa ganhou esses outros itens, você pode acompanhar pela internet de qualquer lugar do mundo. No caso, uma licitação de material de expediente, por exemplo, a prefeitura apresenta o que ela vai necessitar comprar. Isso. Aquela relação ela pode ser fracionada, uma empresa pode fornecer uma parte, outra pode... Vai de acordo com o valor? Vai de acordo com o interesse do licitante em arrematar, né? A prefeitura publica o edital, né? Ela diz o que é que ela quer e as quantidades que ela quer, né? Por exemplo, material de expediente. Ele publica toda a sua relação de 30, 40, 50 itens, né? Mas tem empresas que só me interessa participar de 2 ou 3. Aí ela pode fazer isso. Ela pode participar, né? Cada licitação pode ter inúmeros vencedores de acordo com os itens. Isso é bem esclarecido, né? Esclarece muita coisa para a gente que é leigo, que não entende. Aí, claro, a gente pesquisou, a gente deu uma pesquisada durante a semana para a gente estar aqui debatendo, tentando levar o nosso internauta, né, a informação o mais simples possível para que ele possa entender em casa como é que funciona uma licitação, porque assim, eu tenho certeza que a maioria da população não sabe como funciona a licitação. Não sabe nem o que significa a palavra licitação. Licitar, né? Licitação, ela vem do latim, né? Licitatione, quer dizer o quê? Arrematar em leilão. A ideia, quando se criou a licitação, era justamente fazer um grande leilão, né? O poder público publicava sua intenção e os interessados iam lá para arrematar e disputar no lance mesmo, né? E o que é a licitação? Ela é o antecedente burocrático da compra pública, né? Nós sabemos que nós, como particulares, a gente pode gastar o nosso dinheiro como nos aprover, né? Você pode escolher para fazer sua feira, né, o supermercado A, ou B, ou C, ao seu critério, né? Jefferson, quando vai comprar um carro, ele pode comprar da concessionária A, da concessionária B, onde ele se sinta mais confortável. Mas com o poder público não acontece assim, né? O poder público, dinheiro público, como a gente já ressaltou aqui, ele é fiscalizado e ele deve ser prestado contas de cada centavo. Então, para que o poder público possa comprar, ele deve lançar esse processo de licitação para garantir o quê? A proposta mais vantajosa. Tem pessoas que pensam que licitação é apenas o menor preço. Não, nem sempre. Licitação é a proposta mais vantajosa
pelo menor preço que você conseguir. E também é levado em consideração a capacidade técnica também daquela empresa que está vendendo o serviço, né? Exatamente. Quando a gente lança um edital de licitação, aliás, o poder público, ele sempre coloca entre as condições de participação a exigência de um atestado de capacidade técnica. Isso quer dizer o quê? Que ele já forneceu aquele objeto ou um objeto similar a outros órgãos ou a outros particulares dentro daquelas condições. Ele deve comprovar efetivamente que ele pode fornecer, que ele tem como suprir. Rafael, quando uma empresa ganha uma licitação, tudo corre dentro da normalidade, ela vai lá, participou, ganhou, e ela fornece aquela matéria-prima ou serviço à gestão, ela recebe, antes de entregar o serviço, no decorrer, ela recebe em partes ou ela pode ser pago no final, depois que for entregue? Como é que funciona a questão de pagamento? Não, cada caso é um caso, né? A gente costuma dizer, por exemplo, que quando a empresa vence numa modalidade comum, como o pregão, você fornecer, mais uma vez o exemplo do material do expediente, você, a partir de vencida a licitação, a partir da homologação dela, né, com o poder público, você celebra um contrato, né? Um contrato que amarra ambas as partes, tanto o fornecedor como o poder público, né? E ambos são sujeitos de direitos e de obrigações dentro desse contrato, né? Então, a praxe é que primeiro ele forneça, né, esses objetos e depois receba e envie sua nota fiscal para receber. Em alguns casos, como apresentações artísticas, é permitido que você pague parcialmente, né, para garantir o contrato. A gente sabe que tem muitos artistas que no São João eles não têm agenda, né? Então você tem que contratar no começo do ano e já garantir a contratação com a parte, né? Você já tem que deixar uma parte lá. E isso aí está